podcast da Baby Jean. Olá, bem-vindos ao podcast da Baby Jean, a maior rede de academias para bebês do Brasil. Tudo bem? Quem fala com vocês é Lucas, sócio proprietário da Baby Jean, e como você sabe, estamos montando um podcast, uma série de entrevistas e conversas para entreter você, ok? Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos que pais, mães, grávidas possuem nesse momento, nesse universo chamado materno-infantil. Hoje, a nossa entrevistada é a Clarissa Cerutti, um dos temas mais perguntados e pedidos pelos pais que nos seguem. A Clarissa Cerutti é fonoaudióloga infantil, trabalha na linguagem infantil, voz e motricidade orofacial. Então, vamos lá dar as boas-vindas para a Clarissa. Clarissa, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Ok, Clarissa. Então, vamos começar a nossa conversa, dando uma introdução, uma contextualização do tema, da fala, Quando é que a criança começa verdadeiramente a se comunicar? Ou, grosseiramente falando, falar? Porque essa é uma dúvida normal, comum, e que nos surpreende a cada dia dentro da Baby Jean, como os pais se preocupam com essa questão da linguagem. Sim, é verdade. A criança começa, as primeiras sonzinhos que a criança começa a articular, tentar falar, é a partir dos 0 a 3 meses. Ali, os 3 meses, ela começa a vocalizar alguma coisa, Então, ela começa através do choro, através de gritos e as gargalhadas, Se acalma com a voz da mãe. Aí tem lá para os 3, 6 meses, também tem toda essa parte da vocalização, emite sons. Mas, na verdade, a idade que a criança começa a falar é a partir dos 2 anos. 2 anos, Ela já tem toda a questão da linguagem, já está falando muitas palavrinhas, Então, já está falando frases. Mas a gente diz assim, que o marco inicial da linguagem, que ela começa a ter a fala mesmo, já é lá nos 3 meses. Já começa através do som, dos gritos, que ela já começa a articular com a mãe, Com a relação mãe-bebê. Mas com os 2 anos, ela já tem que estar com a linguagem formando frasezinhas, Mas aí com 4, tá tudo ok. Perfeito. E, por exemplo, se uma mãe ou um pai tem um filho ali por 2 anos, 2 anos e meio, 3, fala muito pouco e não para quieto, só gosta de brincar, gosta de correr, lutar. Tem alguma coisa normal nisso? É um sinal de alerta? Ou não necessariamente com 2 anos exatos que a criança começa a falar? Na verdade, assim, os 2 anos, ela tem que estar articulando alguma coisa, Então, assim, a partir dos 2 anos, que os pais têm que ficar ligado nessa questão, tá? Neste caso, a criança não está parando quieta, só gosta de correr, dessas questões. Então, a criança ela está com atraso de linguagem. Por quê? Porque ela só quer se comunicar, só quer brincar com lutas, Então, ela precisa articular as palavrinhas. Então, assim, com os 2 anos, os pais têm que ficar, é o sinal de alerta. Por que ele está falando pouco, Então, assim, fala a palavra só mamãe e papai, mas precisa estimular mais a linguagem, Então, os pais, é um sinal de alerta, Tem crianças que falam com menos de 2 anos, com 1 ano e pouco já começam a falar. Tem crianças com 2 anos e pouco, quase 3. Então, 3 anos já é um sinal de muito alerta, Perfeito. Não é uma receita de bolo, Como a gente diz. Cada criança é uma criança, cada criança tem uma origem, uma família, um entorno. Sim. Mas é bom ter esses cuidados a partir dos 3 anos, verdade? Isso. Eu vou te dizer a partir dos 2, 3 os 3 já é um sinal de alerta muito grande, Porque com já 3 se anos perdeu o tempo. Já perdeu, porque assim, se a criança tem um atraso muito grande na linguagem, o que tu vai fazer? Tu vai perder muito tempo. Então, se tu conseguir orientar um pai para fazer alguma atividade, fazer um estímulo, a gente consegue melhorar essa. Às vezes é só uma orientação, às vezes o pai precisa,
Então, assim, eu tenho 2 filhos, um falou com tal idade, o outro, tô preocupada. Então, assim, precisa. Então, assim, a criança, ela já começa, como eu te disse, com 3 meses, ela já tem ali uma linguagem. Então, precisa, a comunicação está construída. Então, ela tem que ir lá com 1 ano e pouco, 2, já tem que estar falando muitas palavras, porque o vocabulário vai aumentando neste marco de 2 anos, né? Perfeito, perfeito. E no caso contrário, hein, Clarissa? Então, por exemplo, aqui a gente falou de uma criança que brinca, se diverte, corre, não para quieto, como a gente comentou, mas num caso contrário, quando a gente pega uma criança que já não se interessa por brinquedo, não gosta de socializar com outros bebês ou crianças, né? Isso também pode estar relacionado com a dificuldade da comunicação ou é outra coisa? Nessa verdade, o que falta é o interesse da criança brincar com o outro ou com os brinquedos, né? O que Exato. acontece? Isso, assim, ó, a criança já nasce precisa interagir com o outro, tá? A criança já tem, assim, aquela relação mãe e o bebê com os familiares, já tem essa relação. Aquela criança que não tem uma interação, não tem interesse em interagir com o outro, também está relacionada à comunicação, mas essa falta de interesse no outro não e no brincar tem alguma coisa, né? Então é um dos sinais de alerta para os pais, né? Verificar o que está acontecendo. Então, assim, a criança é através do brincar que ela adquire a linguagem, ela adquire os conhecimentos, aumenta o vocabulário. Então, a criança precisa ter essa interação com o outro. Ela vai aprender a falar com o outro. Ela tem a referência da fala do outro. Então, se não tem esse interesse, é um alerta. Então, a gente precisa, os pais precisam ver e se nesse contexto não está brincando, não está tendo contato, tem que procurar um especialista, ou a fono ou o pediatra que vai fazer esses encaminhamentos. Então, pode sim surgir alguns transtornos, né? De o autismo ou qualquer outra transtorno relacionado. Mas a falta de comunicação, sim, interfere também nesse contexto. Eu acho que o principal que tu comentaste aí está justamente ali no final da tua fala, que é não procurar autodiagnosticar a criança, né? Não buscar na internet, não encontrar solução em falsas lendas, né? Então, procure o pediatra, procure o neuro, procure a fono, que é aí que tu vai ter a certeza do que está acontecendo, porque hoje em dia, como a gente tem um acesso a informações muito vasto, né? Se tu vai olhar na internet, então, tudo é doença, né? Então, e os pais, principalmente os de primeira viagem, se estressam, né? Ficam nervosos, né? Eu sempre digo assim, ó, se você acha algo errado no seu filho, procure ajuda, né? Então, assim, se a criança não está falando, o que acontece? A tecnologia está vindo também para suprir muitas coisas, né? Então, assim, eu tenho uma filha, então, assim, tudo que a gente pode fazer para o filho, a gente faz. Mas a gente precisa sentar e brincar com o filho. O faz de conta é incrível. Então, assim, eu no consultório tive que ensinar muitos pais a brincar. Coisas que eles não brincaram quando criança e passou em branco essa fase para eles, né? Então, veio com um filho que não falava, tinha uma suspeita de autismo. E não era, na verdade, não era nada de autismo, era uma falta de estímulo dessa criança. Os pais não estavam investindo o suficiente para essa criança. Mas não temos a proposta da Baby Jean, né? Que a gente também vê muito desse caso assim de mães que, meu filho ele morde, ele não consegue se adaptar ao colégio, e etc. E às vezes é a criança que nunca teve a oportunidade de compartilhar com outras crianças, né? Aquilo ali é um mundo diferente para ela, então e é o que tu comentaste, os pais também, essa questão do vínculo afetivo serve para também notar algo, se algo está diferente no filho ou na filha, né? É bem importante essa questão do tempo de qualidade ao lado dos filhos. E a criança precisa, essa questão de morder o outro, a divisão, e a criança precisa desse espaço nas escolas
ou em qualquer outro lugar, precisa ter essa disputa para poder interagir com o outro, né? Criança aprende com a outra criança, mas ela precisa do adulto como referência, né? Então, às vezes, as crianças não vão para a escola. Então, eu digo para os pais, procurem alguma outra atividade se a criança não vai para a escola, né? Às vezes, a criança é criada pela avó, a avó tem todo o zelo, mas não estimula, né? Coloca só na fim da televisão, coitada da avó tem que fazer algumas atividades, ou mesmo uma babá que não vai estimular, né? Então, tem muitos casos que vêm assim para os pais indo no consultório para mim. Ai, Clarissa, meu filho fica com a babá o dia inteiro. Fica só no telefone, não faz isso, não faz aquilo. Então, precisa ter um momento. Então, assim, precisa brincar com a criança, né? Ou faz de conta, fazer a comidinha, brincar de carrinho. Então, a criança precisa construir isso, a imaginação, o pensamento, ele vai construindo a linguagem. Então, precisa investir no filho, né? Que seja, é o que eu digo, 10, 15, 30 minutos já ajuda muito na criança, na construção da comunicação da criança. Maravilhoso, maravilhoso. E agora passando já para uma nova etapa, né? Isso é até uma questão que eu vivencio próximo assim de mim, que é uma criança que conversa, se comunica, mas é inaudível quando ela consegue conversar. Tá? Então, a construção da frase, a construção das palavras é como se fosse um novo idioma. Sim. Quando é que ela começa de verdade? Quando é que também, então vamos falar de novo de sinal de alerta, quando essa criança não consegue construir uma frase ou uma palavra assim que seja completamente entendível por outras pessoas. Tá. A partir do... Tu quer dizer assim, quando a criança quer falar todas as frases, fazer todo esse contexto da linguagem e da compreensão. Ou essa criança não está sendo compreendida? É isso? A pergunta foi mal feita. A criança ela fala, só que fala no próprio idioma, vamos dizer assim. Tá. Ela tem uma... Tá. Na verdade, o que a gente fala essa linguagem que eles têm? É uma linguagem jargão. Eles criam uma linguagem, tá? A criança cria essa linguagem, né? Quando a criança nasce, cada um tem o jargão deles, tá? Então, a primeira linguagem do bebê é o jargão, tá? Ela cria essa linguagem, outra língua. Então, assim, quando a criança tem que ela não consegue ser entendida pelo outro, tem alguma coisa. Ou que nem consegue, no consultório aparece muitos assim, eu entendo tudo que ele fala. Mas aí a escola relata que a criança, o coleguinha não entende, a avó, a Dinda não entende. Então, assim, tem que ser estimulado. Então, tem que desenrolar essa nova, essa linguagem que ela fez, ela criou, para poder desenvolver a linguagem, a nossa língua. Né? Então, a criança precisa ser estimulada. Clarissa, desculpa te interromper. Isso tu nota que até a criança, ela tem ali 5 anos, e tu nota que a criança se frustra que as outras pessoas ou crianças não entendem o que ela fala, né? É muito importante uma abordagem profissional quanto antes para que isso... Quanto antes, sim. Por exemplo, se ele tem 5 anos e ele tem essa linguagem, ele atrasou toda a parte, todas as letrinhas, os fonemas que ele aprende, porque tem cada fase, cada etapa da criança tem uma letrinha que ela aprende. Se ela vem com com 5 anos, que é 5 anos a criança tem que estar com toda a linguagem pronta. O vocabulário extenso, né? Frases, todo. A questão gramatical da criança está ok. Se essa criança está com 5 anos e ela não fala nada, e isso acontece no consultório, já tive criança que chegou com 4, 5 anos que tu não entendia uma palavra, mas a mãe entendia, né? O pai ou a mãe entendia. Então, essa criança precisa estimular. Então, não tem que esperar aos 5 anos para atendimento com a fono. Porque quando ela for para a alfabetização, vai atrapalhar todo o aprendizado dela. Então, o que ela fala, ela vai escrever. E se ela não fala que não dá para entender, ela não vai conseguir escrever. Entendeu, Lucas? Exatamente. Não, perfeito. Então, assim, é que eu digo assim, a intervenção precoce, desculpa, é fundamental. Então, assim, não precisa deixar para mais tarde. Então, assim, tem muitos pediatras, tá? Que a gente está entrando agora a fundo, entrando nesse contexto, que alguns pediatras já estão ouvindo que precisa vir antes. Porque os pediatras diziam que só a partir dos 5 anos
Não, até os 5 anos pode esperar, né? Então, o pai falou com 7. Não, o meu pai foi diferente, o estímulo foi diferente, eu recebi um estímulo diferente, a minha filha recebeu um estímulo diferente. Então, cada tempo se renova os estímulos, né? Então, a gente não pode comparar com o tempo da minha avó, né, que não era estimulado. Então, os bebês hoje estão vindo, que eu digo, daqui uns dias eles já estão nascendo falando. Exatamente. Totalmente, totalmente. É impressionante a gente ver isso a diário. E tu acha que é correto ou deveríamos pisar no freio? A gente vê muitos pais que a criança já está na primeira série ou já está terminando a pré-escola e já está construindo, já constrói frases, se comunica perfeitamente, mas tem aqueles errinhos de português bem normal, né? Os erros gramaticais. E muitos pais já corrigem, assim, no momento que a criança falou uma frase errada, os pais já tentam corrigir. Isso é normal? É bom? É saudável para a criança? Ou é melhor deixar a criança naquele errando que se aprende, é na escola que existe toda uma forma mais correta de ensinar a criança? O que tu acha dos pais assim que estão sempre tentando corrigir a criança no erro gramatical, naquela questão do plural, coisa simples? Ou se isso já deve ser podado desde o início? Na verdade, a questão da erros gramaticais, a criança, ela assim, a partir dos 2 anos, na questão da linguagem, vou voltar de novo, ela já aprende ali a usar os pronomes, então ela já adquire a gramática ali. Quando tem erros gramaticais, a criança sim precisa ter um modelo correto. Claro que o pai tem que dar o modelo, isso vai ser trabalhado. O que a gente tem que ficar ligado, os pais têm que ficar ligados, quando às vezes é confundido os erros gramaticais com trocas de letras, de fonemas. Vou te dar um exemplo, tá? Porque às vezes as pessoas confundem os erros gramaticais com os trocas de fonemas, que a criança fala, troca o P pelo B, o T pelo D, omite algumas letrinhas. Então, isso são casos de trocas de fonemas. Então, a criança precisa adquirir a linguagem. Então, às vezes, troca. De vez em dizer sapo, diz chapo. Troca o S pelo X, né? Então, tanto na fala como na escrita. Então, a criança, primeiro, ela fala. E depois, quando ela está nessa fase da alfabetização, ela já vai escrever chapo, em vez de ser sapo. Ou vice-versa, em vez de escrever chave, vai escrever chave. Então, tem essas trocas. Os erros gramaticais, a criança vai aprender no contexto escolar, sim, isso é normal, ela vai aprender, e é o correto os pais corrigirem, e a escola também, mas mostrando para a criança, e a criança vai aprendendo na cópia também. Ela vai visualizar, a criança precisa visualizar essa escrita. Então, eu já tive trabalhos que as crianças vieram para mim com trocas, e a gente trabalha. Onde som de o S com 2 S, o R, então tem que ser trabalhado. Então, assim, é normal, sim, os erros gramaticais, mas tem que ficar ligado na questão do troca de fonemas, que são bem diferentes. Perfeito, excelente. E, Clarissa, quais são assim quais são os casos mais comuns que tu vê aí no teu consultório? Perfeito? Se der para ranquear, a gente sabe que o tema da fonoaudiologia é gigantesco, daria vários programas, né? Mas o que tu tem notado hoje em dia, assim, de uma forma contemporânea, vamos dizer assim, os casos mais comuns que chegam no teu consultório? A minha demanda, vou te dizer assim, que é grande aqui no meu consultório, é os transtornos, né? Então, autismo, em primeiro lugar. Eu tenho crianças com síndromes de Down, depois alguns casos de gagueira, né? Tem essas trocas de linguagem, que é os trocas dos fonemas. Eu tô com um paciente que eu não consigo, tá difícil de colocar o K e o G, né? Então, as trocas de fonemas. Tem as crianças que falam que nem o Cebolinha, né? Troca os R's, né? Os R's são os que mais aparecem, tá? As dificuldades Perfeito. que são em torno de 4, 5 anos ali, então 5 anos, que a criança já adquiriu, precisa ter adquirido o R. Então, eu venho com os casos do Cebolinha. Então, os casos do Cebolinha é do dificuldade de fala, assim, nas trocas, é o campeão. Vou dizer que é o campeão, é o Cebolinha.
depois vem os transtornos e as síndromes, né? Perfeito. E a gagueira, hein? Ela faz parte do desenvolvimento normal da linguagem, assim, qualquer primeiro indício de gagueira de um bebê, de uma criança, já é para prender o sinal de alerta, ou isso faz parte de todo o desenvolvimento da criança, né? Como tu pode ilustrar isso para os pais? A gagueira, eu vou te ilustrar bem direitinho. A gagueira, ela não faz parte do desenvolvimento da fala, tá? Ela é um transtorno, um distúrbio da comunicação. Então, a gagueira não está relacionada com a dificuldade no desenvolvimento. O que é a gagueira? Não faz parte do desenvolvimento da fala, e sim o distúrbio. Ela tem um distúrbio na comunicação, que surge na infância, então a gente chama essa gagueira do desenvolvimento, então a gagueira do desenvolvimento. Vou te citar aí aqui alguns casos. Então, em alguns casos, aparece a gagueira de em torno dos 2 anos aos 5 anos. Então, a criança pode, em algum momento, gaguejar. Então, ela pode ter uma gagueira transitória. A gente chama isso, tá? Uma gagueira transitória. Qualquer pessoa pode gaguejar, tá? Em sentido que está de uma fala que vai ter que fazer. Eu até aqui posso até gaguejar, tu também. Então, assim, Nervosa. a gagueira, isso para o estado nervoso, né? Não fluiu, não respirou, não fez a adequação, né, para fazer a fluência da fala. Então, assim, o que a gagueira aparece nas crianças? Então, eu tenho no consultório 2 casos. Então, são 2 casos de gagueira transitória. Então, não tem um fator genético, que a grande maioria dos casos são fator genético. Então, um fator genético que é o sinal de alerta. Então, às vezes, é de segunda geração que aparece a gagueira. É mais frequente em meninos, mas tem em meninas também. Então, assim, a gagueira, ela então aparece ali dos 2 aos 5 anos. Se persistir nessa gagueira, por exemplo, vir uma criança com 6, 7 anos e tem uma gagueira, então, aí a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese com esses pais e vai verificar que tem um tio, um avô, alguém da família que tem a gagueira, tá? Então, assim, ela pode diminuindo no decorrer dos anos, né? Então, e depois aparece de novo. Então, assim, a gagueira tem esse momento. Mas existe um tratamento para ela? Sim, gagueira tem tratamento, ela não tem cura, mas ela tem Tá. tratamento, sim. Sim, tem que, quando a criança tiver começar a gaguejar, fazer movimentos repetitivos de piscar os olhos, movimentos rápidos no rosto. Então, assim, se ela começar a gaguejar e trancar a fala, né? Então, essa fluência da linguagem não está fluindo, né? Então, a gente diz a fluência. Então, precisa procurar atendimento, sim. Precisa procurar uma avaliação, um fonoaudiólogo, para amenizar essa angústia dessa criança. Duas perguntinhas aqui, que são bem aqueles mitos ou verdades que a gente está acostumado de escutar, pelo menos eu da minha avó e tudo mais. Primeiro, a gagueira ela pode ser pega pelo convívio com outras pessoas, a criança que fica imitando o gago, a criança que convive com o pai ou com a mãe que já tem esse problema, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tu pode pegar o jeito da gagueira de outra pessoa? Não. A gagueira a criança não vai pegar a gagueira do outro. Assim, até uma questão emocional, a criança, para ela poder imitar o outro, para outra criança que está gaguejando, é um sofrimento muito grande, né? Então tu pensa assim, então a gagueira ela não vai, por exemplo, se o pai ou alguém, então se ela estiver imitando, ela pode não estar imitando e sim aparecendo alguns indícios de gagueira. Então, se a família tem gagueira, essa criança então, nesse momento, ela pode ter a gagueira. E os pais estão achando que essa criança está imitando. Tá, eu vou te dizer assim, ó, não tem como imitar, tá? Então, assim, não tem alguém, um coleguinha, ter uma gagueira, ele vai imitar. Ele vai imitar, mas ele não vai prolongar muito tempo, porque ele vai ver que aquele colega está entrando em sofrimento.
Então, a gagueira tem a gagueira transitória e a genética. Então, ele não vai pegar a gagueira, né? E não vai pegar como se diz, os vícios do outro, né? Os vícios, Antigamente dizia exatamente, que era não essa a palavra. podia, ele não podia, não vai pegar o vício do outro, né? Então, assim, o que que acontece? Antigamente dizia assim, não pode fazer cosquinha no pé do bebê porque ele vai ser gago. É tudo mentira, a criança já... Totalmente. Isso é normal. Esses tempos eu fui brincar com o bebê e eu fui fazer cosquinha e a avó, não faz isso, ele pode ficar gago. Eu digo, não, vó, não diz É, pra mim isso, né? Não, então assim, não tem essa cultura, tem muitas culturas, né, que vem fazendo isso com a questão da gagueira ou de outros transtornos. Então a gagueira ela não vai, ele não vai pegar, não vai. Ela vai desaparecendo, mas essa criança não vai continuar imitando o outro, porque ele vai sentir que a criança está sofrendo a outra criança. claro, vai ver como um espelho, né? Outro mito e verdade, a questão do gago que canta assim e não apresenta todos os indícios de gagueira, né? O gago, quando começa a cantar, não apresenta isso. É verdade? É um mito? Não, não é mito, é verdade. O que que acontece? Quando o gago está cantando, tá? Tem vários cantores, né? Vários cantores que a gente conhece que tem gagueira. Na verdade, o que que acontece? A gente, quando trabalha com gagueira, a gente trabalha a melodia. Então, o que que é a falta da fluência? É a melodia da linguagem. Então, cantando, que o cantor faz? Ele faz essa entonação, a respiração. Então, ele trabalha toda a entonação, respiração e a fluência da fala. Então, na verdade, ele decora também, tem isso, né? Decorar a fala, mas ele vai fazer pausas e melodias, e isso para o cérebro dar uma pausa, entendeu? Precisa. A articulação, o pensamento, na verdade, do gago é muito rápido, tá? Então, o pensamento é rápido e a articulação é lenta. Então, quando canta, ele faz essa articulação melhor, então a entonação fica melhor e ele consegue respirar e não gagueja. Isso tem vários. Mas, claro, que o cantor, o gago que está cantando, ele já vem num processo de terapia de muito tempo. Então, ele Não tem é todo num dia para o outro que vai virar um Não, Pavarotti, né? não. Eu tinha um caso de um paciente já adulto, que ele veio para mim, ele fazia faculdade de psicologia. Provavelmente deve ter se formado. E o desafio dele era apresentar trabalho na frente, entendeu? Se expor para os colegas. E ele poderia não se expor, ele poderia ficar quietinho, né? Os professores sabiam que ele tinha essa dificuldade na fala, né? Que ele era gago mesmo. Mas ele não, ele queria apresentar. Então a gente fazia todo um trabalho de respiração, de entonação, para ele poder chegar lá na hora e apresentar. Eu disse para ele, tu não vai ser um cantor, mas tu vai ser um palestrante muito bem. E ele foi muito bem em todos os Ah, trabalhos que ele fez. Uhum. que legal. E aí a gente vê como há muito tema para a gente conversar, muita coisa para conversar, porque isso não é só também a fonoaudiologia, também tem a psicologia, né? Uma criança, nesses tempos de Sim, bullying e tudo mais, claro. crescer com a gagueira, é muito tema, muita coisa legal que a gente pode E com conversar certeza. aí no Isso. futuro. E a questão da gagueira, desculpa te interrompendo, a gagueira e também a questão da fala também. Total. Crianças sofrem bullying, né? Eu já tive pacientes pequenininhas que falavam errado e os coleguinhas riam dessa criança. Então, assim, eu tive que fazer todo um trabalho com a psicóloga para trabalhar essa autoestima dessa criança, porque ela não queria nem mais para a escola porque ela falava errado. Então, assim, o bullying, as crianças acontece desde pequenininho, não é adulto, desde pequeno acontece isso. Então a psicologia ajuda muito na parte com a ajuda com a todos os profissionais, né? Tem que ser uma equipe para poder trabalhar. Eu não trabalho sozinha. Isso a gente tem que pensar que a gente não trabalha sozinho. A gente precisa de uma equipe para a criança num Multidisciplinar, todo. né? Isso, a gente precisa trabalhar uma multidisciplinar. Precisa ter a criança eu não trabalho a criança como só fala. Então, eu trabalho todo parte corporal. Então, assim, a criança que não para quieta, a atenção tem que ser analisada, porque a criança precisa, para poder ter atenção, foco, ela precisa para poder falar melhor, para ela organizar o pensamento. Então,
se tem uma criança que não para quieto, que tem essa dificuldade, a gente tem que passar para outras avaliações. Então, se eu não estou vendo aqui, a criança veio para mim com essa dificuldade e os pais, ele corre muito, ele não precisa ter esse outro olhar, porque eu não trabalho sozinha. Antigamente se trabalhava muito sozinha. Eu trabalho a parte da fono, ela trabalha psicologia, cognitivo e Cada a um para um outra. lado. Isso, então a gente tem que trabalhar isso. Então a gente vê a postura da criança, então já encaminho para físio, questão de textura sensorial, já encaminho para terapia ocupacional. Então a gente tem que trabalhar tudo em conjunto. Então, assim, o profissional que trabalha sozinho, infelizmente, não vai para frente. Então, assim, precisa ser a criança, a gente precisa trabalhar ela em todos os sentidos. A criança é uma caixinha de emoções. E outra coisa, né, Clarissa, para ir finalizando aqui, de nada serve, não adianta ter a maior conta bancária do mundo, investir numa equipe multidisciplinar maravilhosa, se os Aham. pais não participarem, né? Em Isso é casa, verdade. isso a gente comenta Isso é também da verdade. Baby G, também o que a gente faz na Baby G e com certeza o que tu faz aí na tua equipe, Aham. a gente é uma ferramenta, mas isso deve ser replicado em casa, né? Se não há Com ajuda da certeza. família, não tem como, Ah, né? isso eu acabei de falar ontem no consultório. Eu disse para vir um paciente novo, eu disse, o trabalho da fono é uma vez por semana ou duas, mas o trabalho é em casa. Se nós não tivermos eu digo que é um triângulo, né? É eu, a criança e a família, nós três. Não tiver uma conexão, não flui a terapia. Então, assim, como eu digo, não adianta ter muito dinheiro e não investir na criança. Você precisa investir na criança. Eu tive uma paciente que dizia assim, eu não vou fazer esse exercício em casa. Eu não vou fazer, eu pago para te atender, então tu faz. Aí eu disse para a mãe, então tu vai ficar muito tempo e eu vou chegar um tempo que eu vou ter que conversar porque não vai fluir a terapia. Então assim precisa, a família é fundamental. E nesse tempo de agora a gente está eu faço atendimento online, então assim os pais estão em casa, estão participando, estão gostando de fazer as atividades, então assim a gente está tendo outro retorno, então assim a família é fundamental. A gente só tem as ferramentas para ajudar a criança, mas a família é que que faz o trabalho. Excelente. E para finalizar nossa última pergunta, né? Tu vê como passa rápido. Clarissa, Assim, assim, a gente comenta na Baby Jean, assim, a gente sempre tem, né, uma questão que a gente passa justamente o que tu comentaste aí na resposta anterior, que é os pais levarem um pouco da Baby Jean em casa, e a gente sempre recomenda, por exemplo, algumas não são nem exercícios, mas algumas atitudes que são claves, que são a chave para o desenvolvimento fluir de uma forma mais natural possível. Por exemplo, dizer para os pais que o melhor amigo dos bebês, a partir de 2, 3, 4, 5 meses, é o chão, né? A criança vai chorar no início, vai chorar, mas o chão é a base principal do desenvolvimento, que aí ela vai começar a conhecer o próprio corpo, depois engatinhar, rastejar, caminhar, e aí vai. E aí ser um cidadão do mundo. Na tua área aí da fono, assim, o que não digo uma coisa fechada como exercícios, mas quais são as recomendações que tu daria assim, para os pais fomentarem dentro de casa, né? Repetirem dentro de casa, para que não tenha que chegar ao ponto de uma abordagem mais multiprofissional, vamos dizer assim? Tá. O que eu vou te dizer? Exercícios de fono a gente tem que avaliar para cada criança. Mas o que eu digo assim de dica para esses pais? Para esses pais estimular muito esse bebê, essa criança, brincar, sentar no chão, brincar de faz de conta, simbolizar, porque o brincar é onde a criança desenvolve tudo, a questão de atenção, concentração, a linguagem. Então, estimulando o brincar, que eu acho que é o primeiro exercício que o pai pode fazer, é sentar com o filho e brincar. Brincar de tudo, brincar de bonequinha, brincar de carrinho, brincar de fazer comida, fazer com que essa criança imagine, contar histórias. Então, assim, são esses estímulos que eu poderia dar de dica de exercício. Então, falar diretamente para a criança, falar de forma clara, olhar no olho,
fazer com que essa criança preste atenção nessa fala deste pai para ela poder reproduzir. Então, falar corretamente, sem nhenhenhé, nem diminutivo, falar nem a fala do bebê. O bebezinho a gente tem que falar como a gente fala, né? A gente vai fazer as entonações, mas não vai fazer uma fala infantilizada, para essa criança não ficar infantilizada, porque vem nos casos de criança que falam muito infantilizado, é o meu bebê, essa mãe sempre chama esse meu bebê, e essa criança vai crescer está achando que é o bebê. Então, assim, o que eu digo? Então, estimular a linguagem através do brincar, falar de forma clara, olho no olho, cantar, ler livros. Então, isso desde quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe, a gente já conversa. Com 20 semanas de gestação, a criança já está com a audição pronta. Então, ali a mãe já pode ter primeira fala com esse bebê. Depois, quando vai trocar uma fralda, quando vai dar a comida, quando vai dar o banho. Então, essas trocas que a mãe precisa e o pai também precisam fazer com o bebê. Então, eu daria essa dica. Se para não poder, essas dicas, se os pais estimularem essa criança, acredito que não vai precisar de fono, mas tem que ter todos os cuidados. Se vê que vai precisar, o sinal de alerta sempre vai existir. Então, o olhar nessa criança que vai fazer com que o pai procure um atendimento. Então, assim, cada exercício é direcionado para essa criança. Então, cada criança pode ter a mesma dificuldade, mas o exercício é diferenciado. Então, assim, hoje eu daria essa dica: brincar com seu filho. Perfeito. Clarissa, prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Grande conversa, muito elucidativa, sim. Eu tenho certeza que pais, mães e principalmente profissionais da saúde que nos acompanham adoraram a nossa conversa. Ah, que bom. Virão outros convites, com certeza. Muito obrigado e aproveita o momento para dar todos os teus contatos, telefone, site, Instagram, tudo do teu consultório, para quem quiser te ou contratar para uma consulta, ou entrar em contato para esclarecer alguma dúvida, convite para palestras, o que você... Esse espaço é teu. Tá, obrigada. Então, eu me chamo Clarissa Cheruti, então eu sou fonoaudióloga infantil aqui na cidade de Osório. Então, o meu consultório é um espaço terapêutico infantil Crer e Ser. Tem um Instagram, que é Espaço Crer e Ser. Então, a gente tem todo um trabalho de fonoaudiologia e fisioterapia infantil. Então, a gente trabalha com os bebês até os maiorzinhos. Então, eu trabalho com a linguagem dos bebês e das crianças. Então, assim, o meu Instagram é clacherutifono. O meu Facebook é Clarissa Cheruti. E o meu telefone é 51 99678 3063. Então, o meu consultório é aqui em Osório, mas eu atendo em Capão e agora também fui convidada para atender em Terra de Areia. A possibilidade... Tudo isso no Rio Grande do Sul, né? Isso, aqui no Litoral Norte, eu moro no Litoral Norte. Mas qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, eu vou responder com todo carinho. O WhatsApp é o mesmo do celular, então qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo que eu responderei. Perfeito! Esse foi mais um episódio do podcast da Baby Gym. Semana que vem voltaremos com outro. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.